E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos então começar agora a falar do conceito dessa disciplina, do conceito dessa área da administração, a chamada administração de recursos materiais. Nós temos aqui então uma nobre área da administração que tem finalidades variadas no contexto aí da gestão das diversas organizações, sejam elas públicas ou privadas. Então, nós precisamos aqui nessa aula falar a respeito do conceito dessa administração de recursos materiais, falar do propósito dela, encarando aí os seus objetivos, os principais objetivos, que o examinador na prova costuma ajustar bastante, de modo que você possa até se confundir. Vale destacar então que, quando se fala de administração de recursos materiais, nós estamos falando somente de uma das áreas da administração que vai ficar responsável pelos recursos materiais da organização. Apesar disso, pessoal, quando a gente fala de recursos materiais, vamos, apesar da diferença entre recursos materiais e patrimoniais, vamos falar também da administração de recursos patrimoniais. Então, apesar do nome da disciplina ser administração de recursos materiais, é tradição ter em prova ali a parte que trabalha também a gestão patrimonial. Então, para o teu concurso, é importante a gente destacar, nesse primeiro momento, o conceito da nossa disciplina, o conceito da administração de recursos materiais. E aí, começando direto ao ponto, direto ao que interessa, vale lembrar o seguinte: de um lado, a gente vai tentar mostrar que aqui a administração de recursos materiais vai tentar maximizar a utilização de recursos. Como assim maximizar a utilização de recursos? É utilizar mais recursos? É gastar mais? É esse o intuito aqui da minha fala? Claro que não. O nosso propósito aqui é maximizar a utilização de recursos a fim de evitar desperdícios. Então, na verdade, o nosso maior desejo aqui é evitar desperdícios. Então, nesse sentido, tem tudo a ver falar em maximizar a utilização de recursos. Por outro lado, a gente vai tentar minimizar o capital investido em materiais estocados, materiais armazenados. Por quê? Porque, do ponto de vista financeiro, quando se fala de estoque, quando se fala de material armazenado, acumulado, temos aí capital parado. Então, consequentemente, a gente vai tentar minimizar esse capital que fica ali imobilizado, que fica ali parado, sem necessidade, nesse caso, na organização. Então, vale destacar o seguinte: falamos a palavra maximizar e falamos a palavra minimizar. Por um lado, você vai ter que tomar cuidado, porque já tivemos questões que trocam aí o cenário em que se inserem esses termos. Quando eu falo de maximizar, seria o quê? Maximizar o capital investido em estoque? Não, não é isso. É maximizar a utilização dos recursos. Mas, por outro lado, quando a gente fala de capital investido, a gente vai minimizar. A gente deseja reduzir o nível de capital parado. Então, maximizar o uso de recursos a fim de evitar desperdício, mas minimizar o capital investido em estoque. Bom, isso é só parte do que a gente vai tratar aqui nessa aula como conceito. Por outro lado, você tem que olhar para detalhes aqui dos nossos diversos autores da matéria, dentre os quais a gente vai falar de Dias e do Chiavenato. São grandes nomes aqui dessa matéria dentro da literatura mundial em relação à administração de materiais. Vamos então para o que interessa, dá uma olhada no slide aí. Esse é o nosso objetivo aqui nesta aula, falar do conceito de administração de recursos materiais. Eu, professor José Wes, começo então com vocês falando o seguinte: a administração de recursos materiais, nossa ARM, é uma área da administração que busca suprir a organização com os materiais necessários para o desenvolvimento de suas atividades. Perfeito. Então, qualquer que seja a organização, ela vai, obviamente, precisar de recursos para o seu funcionamento. Então é natural que, se a gente está falando de organizações públicas, também elas vão funcionar com base em atividades. E para desenvolver as diversas atividades, elas vão precisar de recursos humanos, recursos financeiros e de recursos materiais. Então, gerenciar os recursos materiais é uma característica da nossa nobre disciplina. Vamos voltar no slide, por favor? Olha só.
Dizendo Martins que a principal função, então a atividade precípua aqui da administração de materiais é maximizar o uso de recursos na área logística da empresa, com grande efeito dentro dos estoques. Então é interessante, ó, Martins, um dos outros autores que a gente vai discutir aqui, ele vai dizer então que maximizar a utilização dos recursos seria a atividade ou a função principal da administração de recursos materiais. Interessante você então perceber que o objetivo aqui é impactar de modo logístico todo o sistema de gestão. Como assim, professor? Ora, qualquer que seja o departamento da instituição, seja o departamento de RH, de compras, o financeiro, departamento de vendas, qualquer organização que é dividida em blocos de trabalho e setores, ela vai ter uma demanda própria de cada um desses setores. E aqui está o setor de administração de recursos materiais com esse intuito, de atender às diversas demandas dos órgãos que compõem a organização. Isso é atividade logística também. É fornecer o material certo, na quantidade certa e na qualidade certa. Então, é interessante perceber o impacto estratégico que tem a nossa área de administração de materiais. Voltando no slide, continuando aqui o conceito, veja lá. É preciso ter atenção quanto ao conceito, pois no que se refere ao capital investido em estoque, a administração de materiais busca minimizar. Reconhecer, do ponto de vista financeiro, estoque representa capital parado. Agora, uma coisa, olha, vejam muita atenção no que eu vou te dizer agora. Para o financeiro, estoque é capital parado e, consequentemente, deseja aí minimizar o capital investido em estoque. Então, quanto menores os estoques, melhor do ponto de vista financeiro. Mas aí, vamos fazer uma análise de outro setor. Digamos que vamos pensar aqui agora no setor de compras, que eu não posso confundir com o financeiro. Pensar agora no setor de compras. O setor de compras, ele vai ter uma postura, uma interpretação diferente quanto ao quantitativo de materiais estocados ou adquiridos. Por quê? Porque do ponto de vista do setor de compras, se a gente adquire uma quantidade maior, naturalmente isso vai proporcionar uma economia de escala. Isso vai nos trazer vantagens do ponto de vista econômico. Então, para o setor financeiro, beleza, quer minimizar o capital investido em estoque. Mas para o setor de compras, não. O setor de compras já deseja aumentar o volume adquirido. Por quê? Porque vai proporcionar a economia de escala. Vai proporcionar aquele famoso desconto, aquela moral, aquela autoridade e poder de negociação junto ao fornecedor. Então, a gente tem que analisar o seguinte: dentro das organizações, pode haver interpretações diferentes no que tange aqui ao nível do estoque, se é maior ou menor. Por quê? Porque os interesses são distintos. O ponto de vista é diferente de um setor para outro, beleza? Vamos voltar lá no slide? Então, continuando, vale destacar que existem setores da organização que têm objetivos diferentes uns dos outros. Por exemplo, podemos ter conflitos interdepartamentais, como eu falei para vocês, entre, por exemplo, o financeiro e, por exemplo, o setor de compras. Então, por exemplo, enquanto o financeiro e o setor de compras têm objetivos distintos, podemos ter aí entre eles conflitos interdepartamentais. Daí você tem que entender o seguinte: podemos interpretar que a área de gestão de compras vai tentar, de algum modo, reduzir, minimizar esses conflitos interdepartamentais, diminuindo o nível de estoque, mas sem deixar de atender a demanda dos diversos setores. Então, vamos reduzir o nível de estoque, atendendo o financeiro, vamos, mas também não pode deixar faltar para o departamento de vendas, também não pode deixar a negociação ruim para o departamento de compras. Então, nós temos que compreender que esses conflitos interdepartamentais, eles devem ser reduzidos, minimizados por meio do sistema de gestão de estoques. Voltando lá no slide, olha só. Temos aqui também a visão de Balu, um dos grandes referenciais da administração também, de materiais, que diz que tem como objetivo prover o material correto, no local de operação certo, no instante exato e em condição utilizável ao custo mínimo. Tá aí, é a ideia também de Balu. O que é a Venato? O que ele fala? Que a administração de materiais engloba a totalidade dos fluxos de materiais da empresa. Olha, totalidade dos fluxos de materiais da empresa, desde a programação de materiais, compras, recepção, armazenamento no almoxarifado,
movimentação de materiais, transporte interno e armazenagem no depósito de produtos acabados. Então, tá aí. São vários os conceitos aqui. Por exemplo, trouxe ainda aqui que mais um conceito relevante seria área da administração, falando ainda do conceito da administração de recursos materiais. Área da administração que tem o objetivo de suprir adequadamente os diversos departamentos de uma organização com materiais necessários para desenvolver suas atividades. Armazenar os materiais no formato e local adequado. Então, a parte de armazenamento, de gestão de distribuição inclusa aqui também. Minimizar os níveis de estoques, tá vendo? Minimizar os níveis de estoques, é certo afirmar isso? É certo, com certeza, mas tá aqui, ó, sem prejudicar as operações da organização. Ou seja, vamos minimizar o nível de estoque, mas sem comprometer as demais atividades da organização, sem comprometer as demais cadeias de suprimento, beleza? Então, é essa análise que tem que fazer aqui da nossa administração. Vamos voltar no slide? Olha só o que diz aqui Dias em relação à área da administração. Ó. A minimização dos estoques, tanto de matéria-prima quanto de produtos acabados, e a redução dos tamanhos dos lotes e, consequentemente, dos tempos de reposição, que são os lead time, também se configuram como agentes de redução de custo. A visão de Dias aqui, proporcionando entender que, de fato, a proposta de minimizar o estoque é um grande potencial da área de administração de materiais. O principal objetivo é o quê? É otimizar a utilização dos recursos, ou seja, busca maximizar a utilização dos recursos a fim de evitar desperdício. Então, perguntou qual é o principal, já está vendo aqui. O principal é maximizar a utilização de recursos para evitar desperdício, beleza? Então, nós começamos aqui esse nosso curso falando do conceito da administração de recursos materiais. Para frente, nós temos muitos conteúdos para tratar e aí atender a demanda do teu edital. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.